Ok, quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, com o tema aqui dessa mensagem de hoje. Qual o valor de uma vida para Jesus? Qual o valor de uma vida para Jesus? E o texto em questão que nós vamos compartilhar está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1 até o 6. Marcos 3, do 1 até o 6. Vou ler aqui, você acompanha, tá bom? Antes vamos orar. Senhor, louvado seja o Senhor para todo sempre. Deus, agora estamos diante da sua palavra. A sua palavra que tem toda a autoridade, porque ela é sua palavra, Senhor. E nós queremos, Pai, ouvi-la com temor, com reverência, e queremos, Pai, ter a nossa mente, o nosso coração trabalhados pelo Senhor através da sua palavra. Senhor, nós dependemos de Ti para compartilhar e também para praticar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura e você acompanha. Eu vou ler na NVI, tá bom? Que é a mesma que está aí projetada aí. Noutra ocasião, ele, quem? Jesus, né? Entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, ou em outras versões, ressequidas, né? Alguns deles estavam procurando, deles quem? Alguns líderes religiosos, fariseus, estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Esse texto, ele está dentro de um contexto maior, que já começa lá no capítulo 2 de Marcos, no versículo 23 até o 28, onde os fariseus, esses líderes religiosos, motivados pela tradição judaica, mas, além disso, pelos acréscimos que eles fizeram à tradição judaica, algumas regras e normas que eles acresceram, eles estavam acusando Jesus e seus discípulos de violarem a lei do sábado. Ou seja, não se podia fazer nenhuma atividade no sábado dedicado, consagrado ao Senhor, ou seja, o dia do Senhor. E naquele contexto, na passagem de Marcos 2, do 23 até o 28, Jesus e seus discípulos estavam andando por uma lavoura, uma plantação de cereais, e ali os discípulos apanhavam algumas espigas, muito provavelmente para comerem, se alimentarem, naquele momento, naquela ocasião, né? E interessante que esse ato de colher neste momento algumas espigas, isso estava permitido na lei, né? Conforme, eu não vou ler agora, mas conforme Deuteronômio, capítulo 23, 25, isso estava permitido, essa concessão para a alimentação, não para a colheita, né? O trabalho, para ceifar, mas para se alimentar ali nesse contexto. Então, essa concessão estava permitida, né? Mas esses religiosos céticos estavam dizendo que não, se esqueceram disso. Mas a intenção era acusar Jesus de violar o sábado. E na sequência disso, que é esse texto que nós lemos aqui, Jesus ele cura um homem com uma das mãos que estava ressequida ou atrofiada. E isso quer dizer aquela parte do corpo, aquela mão atrofiada sem vida, né? Esse ressequida ou atrofiada
quer dizer sem vida, sem utilidade, né? E esse foi o contexto, esse é o contexto aqui, que está, essa passagem está dentro desse contexto maior. Estavam acusando, furiosos, acusando Jesus, querendo pegar em contradição, como sempre, por Jesus violar a lei do sábado, né? Queridos, Jesus, durante todo o seu ministério aqui na terra, enquanto ele esteve aqui, servindo, ele sempre teve 3 compromissos que norteavam sua vida, compromissos fundamentais. Ele ia ao templo, ele sempre ia à casa de Deus, e nesse contexto aqui ele foi à sinagoga, ele sempre ensinava a palavra de Deus, e ele também sempre socorria as pessoas necessitadas, curando, ensinando, libertando, salvando. Esses eram os 3 compromissos fundamentais que Jesus sempre fazia, sempre isso era visível no seu ministério. E hoje não é diferente. Jesus ele continua ensinando, nos ensinando, ensinando a sua igreja. Jesus ele continua no meio da sua igreja, continua agindo, continua curando, continua libertando, continua restaurando, continua salvando. Jesus continua fazendo isso. Você crê nisso? Amém. Mas vamos lá, dentro desse contexto, desse tema que nós demos aqui, qual o valor de uma vida para Jesus? Vamos ver no versículo 2, com base no versículo 2, qual o valor de uma vida para esses céticos religiosos, essas pessoas religiosas que estavam lá no culto, naquela sinagoga. Vamos ver. A gente vai fazer um contraste, na verdade a palavra de Deus faz esse contraste, né? Então, pensando nesse tema da mensagem, qual o valor de uma vida para Jesus, com base nesse texto, vamos observar esse contraste de como os fariseus e como Jesus avaliaram e agiram naquela situação daquele homem necessitado com a sua mão atrofiada. Esses homens de coração endurecido, esses homens de um coração forjado pelas tradições humanas, eles não conseguiram ver uma pessoa necessitada no meio deles. Eles estavam envolvidos por regras, por normas, e a única coisa que eles viram nesse contexto foi uma oportunidade de acusarem Jesus de violar a lei do sábado. E conforme eu falei no início, alguns estudiosos da Bíblia, da palavra de Deus, eles argumentam que os fariseus, os escribas da lei, naquele contexto, naquela ocasião, eles acrescentaram várias regras e normas à lei do sábado. E foram normas e regras e tradições humanas ali. Eles acrescentavam. Inclusive que não se podia curar enfermos no sábado. E eles estavam de olho em Jesus, porque aquele homem estava no meio deles naquele dia de culto, lá na sinagoga. E o Senhor Jesus já havia chamado a atenção desses mesmos homens em outra ocasião, e nós vamos ler daqui a pouco, o Felipe vai projetar Mateus 12, 11. Mateus 12, 11, 12. Jesus já tinha chamado a atenção deles que eles estavam dando mais valor a um animal do que a uma vida humana. Não que não se deva dar atenção à vida de um animal, mas Jesus chamou a atenção desses líderes, desses religiosos, desses fariseus, essa inversão de ordem. Vamos lá, Fê, por favor, Mateus capítulo 12, versículo 11 e 12, nós vamos ler. E Jesus, ele lhes respondeu, qual de vocês, Jesus, né? Ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Jesus já havia chamado a atenção deles nessa ocasião.
Eles socorriam uma ovelha que tinha caído num buraco, mas eles não socorriam um homem doente. Estavam tão mergulhados nas tradições, nas regras, nas normas humanas que eles acrescentaram à lei, que eles estavam cegos. E Jesus também já tinha falado logo aqui, antes desse texto. Jesus falou assim, olha, o sábado ele foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O dia não é mais importante que a necessidade do homem. O dia não pode proibir o ser humano de fazer o bem. E Jesus também falou em Marcos 2:28 que ele era o Senhor do sábado. Percebem aí como nós temos uma capacidade de inverter as coisas, de embolar as coisas, de acrescentar coisas que Deus fala para não acrescentar. E era isso que eles faziam. Eles estavam valorizando muito mais os rituais criados por eles do que a ordem divina de amar o próximo e zelar pelo bem do próximo. Eles não conseguiram notar esse homem necessitado no meio deles. E é uma situação muito contraditória aqui, pois o sábado, o dia do Senhor, segundo o Antigo Testamento, o dia dedicado a Deus para adorá-lo, eles estavam nesse dia eles estavam tramando o mal contra Jesus. É muito contraditório, é muito esquisito. E Jesus chama a atenção deles contra isso. E nós vamos ver na sequência como Jesus age nessa situação, que Deus é o Deus de pessoas. Deus ama pessoas. Deus não é o Deus de métodos, de tradições criadas por ser humano. Ele é o Deus que ama pessoas, é Deus de pessoas, é isso que Ele está chamando a atenção desses homens. E Jesus chama a nossa atenção também nessa noite. Chama a atenção da igreja, para tomarmos esse cuidado. As tradições não são ruins em si. Regras e normas são necessárias, claro que são. Mas para elas serem saudáveis e benéficas ao nosso relacionamento, elas precisam, essas regras, tradições e normas, precisam pelo menos responder algumas perguntinhas básicas. Essas tradições, regras, normas, elas servem a Deus e aos seus propósitos? Ou elas se sobrepõem a Deus e a sua vontade e verdade revelada na Bíblia? São coisas criadas por nós? Ou são situações, tradições, são regras que nós precisamos elaborar, baseada num princípio maior que a palavra de Deus, para abençoar? Isso é importante. Elas ajudam as pessoas a se aproximarem de Deus e da igreja. Olha só, o que eles estavam fazendo aqui estava afastando as pessoas de Deus e da comunhão. Então, regras, normas, as tradições, elas estão ajudando a trazer as pessoas, a fazer as pessoas se aproximarem de Deus e da sua igreja, da igreja de Deus. Elas estão fundamentadas num princípio maior que é a palavra de Deus, isso é importante. Elas não podem substituir de forma nenhuma, ou ocupar o lugar primordial, principal da palavra de Deus. Então serve isso para nós, todos nós, pastores, líderes, cada um de nós. Antes de criarmos métodos, regras, precisamos pelo menos fazer com que elas respondam essas perguntas, precisamos pensar nisso, para que as pessoas não se afastem de Deus e da sua igreja, mas que elas possam se aproximar. Então nós vimos aqui qual é o valor de uma vida para esses líderes religiosos, esses homens que estavam ocupados com suas tradições, acrescentando regras, normas que dificultavam o relacionamento das pessoas com Deus.
E agora nós vamos ver qual o valor de uma vida para Jesus. Esse é o contraste. Isso está do capítulo 3 até do versículo 3 até o versículo 5. E ali naquele contexto, naquele momento, na sinagoga, no meio do povo, no momento de ensino, de compartilhar a palavra de Deus, Jesus viu ali duas classes distintas de pessoas. Naquela sinagoga, naquela igreja. Ele viu, Jesus sim viu, um homem necessitado. Necessidade de cura, de compaixão. Um homem doente, um homem com uma mão atrofiada, um homem incapacitado de trabalhar, de ser útil. Um homem com a sua dignidade afetada. Um homem com um trauma emocional, carregando esse trauma. Jesus viu isso. Os líderes, os homens, aqueles homens religiosos, mergulhados nas normas, regras e tradições, não conseguiram ver, mas Jesus viu. E Jesus continua vendo na sua igreja pessoas necessitadas da sua graça, da sua misericórdia, pessoas necessitadas de cura, cura física, curas emocionais. Continua vendo, continua contemplando, continua agindo, continua socorrendo, continua sustentando. Mas Jesus também viu naquele encontro, naquele contexto, naquele momento, naquela sinagoga, naquela igreja, pessoas insensíveis, pessoas frias, indiferentes aos problemas alheios, preocupadas com si mesmo, com suas regrinhas. E da mesma forma ele continua observando a sua igreja espalhada por este planeta. Continua observando, sondando, como o pastor Jackson falou aqui, sondando corações, sondando motivações, as nossas motivações, as nossas intenções. Infelizmente, ele continua vendo que dentro das igrejas, eu falo das no plural aqui, que existem pessoas que muitas vezes mais criticam, que mais acusam do que adoram a Deus e ajudam o próximo. Ele não só está entre nós, e eu creio nisso, a cada encontro, a cada culto, como também sonda o meu coração, o seu coração, como sonda os nossos corações, sonda as nossas motivações. E na sequência a gente vê o método que Jesus usou para curar esse homem, conforme o versículo 3. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Imagine a cena, né? Nós aqui reunidos, né? Ou Jesus, vamos lá, voltar lá naquele contexto. Todo mundo lá, aquela reunião de pessoas, uma quantidade grande de pessoas, e Jesus chama esse homem para vir ao meio aqui. Que situação. Mas Jesus não estava interessado em constranger. A motivação de Jesus não era constranger esse homem. Não, de forma nenhuma. Jesus foi motivado por compaixão, por amor, compaixão daquele homem. E encorajou aquele homem a assumir o seu problema, a reconhecer o seu problema. Chamou ele para o meio da multidão, daquelas pessoas que estavam lá. Chamou ele diante de todos. Todos precisavam notar aquele homem que estava esquecido no meio deles. Aquele homem que tinha sido esquecido, rejeitado no meio deles. Venha para o meio, venha até aqui. Eu fico imaginando a cena. Chamou ele, antes dele receber a cura, o chamou para que antes disso ele reconhecesse a sua maior necessidade de Deus e se relacionar com o Deus vivo e verdadeiro, e não com as regras, com as normas humanas criadas pelas pessoas. E muito provavelmente, esse homem estava carregado de complexos de inferioridade, carregado de traumas por causa da sua doença, vivia se escondendo das pessoas, não era notado, não era percebido, não recebia uma palavra de encorajamento, não recebia uma oração.
Mas Jesus o chama porque Jesus quer curá-lo plenamente. E na sequência, no versículo 4, Jesus confronta o legalismo religioso dessas pessoas que estavam lá, frias, céticas, indiferentes. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E qual foi a resposta deles? Ficaram mudos, quietos, silenciosos. Não tinham resposta. Não tinham como defender as suas regrinhas humanas para controlar as pessoas. Jesus toca na ferida daqueles homens, daquelas pessoas, e pergunta: o que é permitido fazer no sábado? Oprimir ou libertar? Fazer o mal ou fazer o bem? Defender a tradição humana ou servir a Deus e servir ao próximo? O que é permitido? E Jesus ali é tomado de uma ira. Aí, se você não gosta da palavra ira aqui, substitua por indignação. Jesus ficou indignado com a atitude deles, ficou triste com o endurecimento do coração deles, porque eles simplesmente não estavam valorizando a vida e nem a salvação. E Jesus ainda dá um tempo para eles se arrependerem, refletirem, se arrependerem. Mas o que Jesus recebe é um silêncio que fala mais alto do que um grito de rejeição da parte desses homens. O coração deles, diante do confronto de Jesus, permanece endurecido. O coração deles permanece endurecido. Não há arrependimento. Queridos, que pena. Não há arrependimento. Não há quebrantamento. É triste quando Jesus fala conosco e não há quebrantamento, não há arrependimento, não há confissão de pecado, de culpa. Para o nosso relacionamento com Deus continuar fluindo, para termos paz, a paz de Deus. É simples, Jesus fala que é simples, é confessar e receber o seu perdão. Mas não há ali. Ao contrário, esses homens ficam mais embrutecidos na fé, ficam com o coração mais endurecido. Mas logo em seguida, Jesus olha para aquele homem e demonstra compaixão. O versículo 5, a parte A. Ele olha com compaixão para esse homem e chama ele para exercitar a sua fé. Jesus diz a esse homem: estenda a sua mão. Essa mão sem vida, atrofiada, onde não circula mais sangue, seca. Esse homem, movido por fé, estende a sua mão. Ele obedeceu uma ordem de Jesus. Ele exercitou a sua fé. E o resultado é que ele foi curado. O resultado é que ele foi restaurado. O resultado foi que ali, naquele contexto, naquele dia, naquela ocasião, aconteceu um grande milagre. E eu me lembro, da cura do leproso. Apenas uma ordem de Jesus, apenas uma palavra: seja curado. O leproso chegou diante de Jesus: Senhor, se tu quiseres me curar, o Senhor pode me curar. E Jesus fala: se eu quiser, então eu te digo, eu quero, seja curado e restaurado. E a pele desse homem ficou como a pele de um bebê. Esse homem que era leproso, com a pele cheia de escamação, carne viva, recebeu esse milagre maravilhoso de Jesus. Também na cura do paralítico, onde pessoas ali exercitaram a sua fé,
Colocaram esse homem pelo telhado de uma casa, porque não conseguiam se aproximar de Jesus, de tanta gente, uma multidão que estava ao redor dele. Mas bolaram uma estratégia, colocaram por cima do telhado, colocaram a marca dele diante de Jesus. E Jesus fala: pega a sua maca, a sua cama, levante e ande. E esse homem deu um salto, levantou e saiu andando, voltando para casa, louvando a Deus e testemunhando de Jesus Cristo. E Jesus cura este homem da mão ressequida, atrofiada, sem vida. E Jesus deu a esse homem dignidade, a sua dignidade de volta, deu a sua vida de volta. E Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Momento de oração, eu estava orando pelo Gabriel, aquele jovem que foi compartilhado aqui a sua situação. Orando por ele: Senhor, Tu és o mesmo, Tu és um Deus poderoso, cheio de graça e misericórdia. Senhor, o Senhor pode curar à distância, basta uma palavra Sua para Gabriel ser liberto dessa enfermidade, seja ela física, emocional, espiritual, seja qual for. Queridos, conhecendo cada um de vocês aqui, com certeza nenhum de nós aqui estamos com esse problema físico, né? De uma mão ressequida, atrofiada, né? Conhecendo cada um de vocês aqui. Mas nós podemos ter áreas das nossas vidas que estão sem vida, ressecadas, secas, relacionamentos atrofiados, que não andam, que não caminham, situações emocionais, enfim, tantas demandas na nossa vida. Jesus quer nos restaurar hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, o mesmo Deus Todo-Poderoso. O que nós precisamos é nos render com o coração quebrantado diante dele. Foi isso que a Mari disse aqui no momento do louvor, da ministração, a nossa entrega. Oh, Senhor, nos ajuda e nos perdoa, Pai. Portanto, nós vemos aqui, nesse contexto, nessa passagem, duas reações distintas, né? Naquela sinagoga, durante aquele dia de culto, aquela reunião, onde Jesus estava presente. Um homem saiu abençoado, porque creu, entregou a sua vida a Jesus e atendeu a sua ordem prontamente. E nós vimos um outro grupo de mais pessoas que saíram mais endurecidos ainda, estando também na presença de Jesus. Como pode isso? Que Deus nos livre disso. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, de não sair indiferente quando tem encontro com Ele. Assim como esse homem reconheceu a sua necessidade, que possamos sempre reconhecer a nossa necessidade diante de Deus, seja ela qual for. Nos declarar necessitados diante do Deus Todo-Poderoso. Declarar como foi declarado aqui: Senhor, a Tua graça e misericórdia nos basta a cada dia. Espero que eu e você saiamos daqui reconhecendo que somos necessitados de Deus sempre, 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 necessitados da sua graça e da sua misericórdia. E espero que saiamos daqui hoje também transformados, revigorados, encorajados na nossa caminhada com Jesus, na nossa trajetória com Jesus. Venha o que vier. E nós sabemos que tem vindo muita coisa difícil, como o pastor José Paulo já compartilhou aqui, como nós temos falado aqui nesse púlpito. Espero que saiamos daqui, em nome de Jesus, abençoados, restaurados por Deus. Esse é o desejo do meu coração para mim e para você, para todos nós. E finalizando, qual o valor de uma vida para Jesus? Jesus deixa claro para nós nesse texto
através da sua atitude para com esse homem necessitado, que uma vida importa para ele, que uma vida tem valor para ele, ao ponto dele correr o risco de ser perseguido constantemente, até o ponto dos líderes religiosos tramarem a sua própria morte, por causa daquele homem, por causa do que aconteceu naquele dia, por causa do ódio, da inveja deles. Uma vida importa para Jesus. E olha só o que eles fizeram no versículo 6. Esse grupo de fariseus se aliaram aos herodianos. Esses grupos eram inimigos, não se suportavam, se odiavam. Mas contra Jesus, contra o cristianismo, vamos nos unir. Vamos unir forças contra Deus e sua palavra. E os herodianos eram um partido judeu político, e muito radical, que apoiava o domínio romano sobre a Palestina. E eles esperavam um dia trazer ao trono de volta uma linhagem do rei Herodes o Grande. Eles gostavam de uma briga, né? E eram inimigos dos fariseus, mas contra Jesus se aliaram. Esses dois partidos. Queridos, Jesus está dizendo hoje para nós que o amor dele pelo ser humano, que o amor dele por mim e por você, o amor dele pelo ser humano deformado por causa do seu pecado, é muito maior do que a segurança dele, Jesus, quando ele teve ali, naquele contexto. Ele não estava preocupado com a segurança dele, mas estava preocupado em salvar, libertar e curar aquele homem. Sabia que isso ia render a ele perseguição, e perseguição até a morte. Sabia que isso ia render contra ele ódio, inveja. Mas ele pagou o preço por amor a esse homem. Jesus Cristo pagou o preço por amor a mim, a você, por amor a nós. Ele pagou o preço de morte, morte de cruz, por amor a nós. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, por causa desse grande amor, por causa da sua obra redentora lá na cruz do Calvário. E porque ele vivo está, ele ressuscitou. Está no meio da sua igreja, caminha com ela, a encoraja, a exorta, a ensina, a corrige, porque ele a ama, porque ele ama você. Uma vida importa mais, muito, muito, muito para Jesus. Portanto, você tem muito valor para Cristo, querido. Nós temos muito valor para Jesus, ao ponto dele ir até a cruz, se entregar por nós, para nos salvar, para nos reconciliar com Deus Pai, e para um dia nos levar com Ele, para estarmos junto com Ele para sempre. Uma vida tem muito valor para Jesus. Você é precioso e valoroso para Jesus.